senão a gente... Acho que agora vai. Pronto. Então é isso. Agora está gravando. Bom, então ontem eu fiz a primeira parte desse slide, falando sobre, apresentando as questões relacionadas à disciplina Sociologia Jurídica, né, e até que a gente chegasse dentro desse recorte dos teóricos clássicos, né, que são 3. E no primeiro momento a gente apresentou linhas gerais acerca do objeto, as discussões que estão em torno da sociologia jurídica, né, enquanto parte integrante da sociologia geral. E nessa segunda parte aqui nós vamos apresentar para vocês, comentar os slides que vocês já devem ter dado uma olhada, sobre os teóricos clássicos, né, ou pelo menos considerados clássicos aqui no nosso país. Então, quando a gente vai fazer uma leitura, quando a gente vai fazer uma abordagem sociológica dos fatos sociais, foi uma coisa que a gente falou, o objeto da sociologia, a sociologia é uma disciplina multidisciplinar, não tem como você ter um olhar mais apurado com relação ao objeto de pesquisa, ou seja, observar os espaços sociais que existem na sociedade, né, e onde o homem está inserido dentro desses espaços sociais. Aí, então, são diversos os ambientes que eu coloquei aqui para vocês, a família, o trabalho, a faculdade, enfim, em todos os momentos, né, nos espaços sociais em que a gente interage, que o ser humano interage, ele vai criando vínculos, e esses vínculos, eles vão repercutindo ao longo da história do próprio homem em sociedade. Então, quando a gente, essa disciplina, a sociologia, que é uma disciplina multidisciplinar, para que a gente possa, volto a dizer, um olhar mais acurado com relação à participação do homem dentro desses contextos sociais e uma análise dos fatos sociais, quando a gente vem aqui para o Brasil, não é, 3 pensadores são, de forma recorrente, utilizados, mesmo que sejam para críticas, né? Então, eles são utilizados para que a gente possa compreender essa ciência e o que ela, de fato, se debruça. O primeiro desses pensadores clássicos é o Émile Durkheim, né? Então, foi um sociólogo, antropólogo, cientista político e filósofo francês, né? E ele criou, né, formalmente, foi ele que criou a disciplina sociologia, né? Dentro desse contexto, do ponto de vista didático, a disciplina, do ponto de vista didático e acadêmico, foi criado por Émile Durkheim. Então, muito do seu trabalho, como está colocado aqui, ele estava preocupado com a forma como as sociedades poderiam se manter íntegras, né, dentro do processo de transformação pela qual ela passava. Então, a ideia dessa integridade é deixar um legado, né, ele se preocupou em deixar um legado, através dos seus estudos, né, para combinar esforços entre teoria e prática. Então, a pesquisa para Durkheim, ela se dava em 2 momentos. Né? Você tem a pesquisa empírica, como, por exemplo, a pesquisa de campo, que é um elemento, uma metodologia inerente, por exemplo, a quem faz estudo antropológico, mas ele fala que, em pensando essa disciplina como uma disciplina multidisciplinar, não há que se pensar uma pesquisa sem ter essa abordagem empírica. Mas ele dizia também, associando a pesquisa empírica com a pesquisa teórica. Então, o Durkheim, ele desenvolve uma metodologia sociológica de pesquisa. Então, quando ele formalmente cria a disciplina acadêmica da sociologia, como ele tem essa formação sociológica, ele também é um antropólogo de ciência e cientista político, ele diz o seguinte, para que a gente possa ter um olhar, né, melhor sobre os fatos sociais e as relações humanas dentro desse contexto, é necessário que o pesquisador ele se debruce, a partir de sua pesquisa, com esse duplo olhar, ele verifique, ele faça uma pesquisa empírica e uma pesquisa teórica. Foi Durkheim também
ele estava preocupado com a aceitação da sociologia, enquanto uma ciência legítima, uma ciência autônoma, e ele veio, então, aperfeiçoar o positivismo, ele promoveu o que poderia ser considerado como uma forma de realismo epistemológico. Então, Durkheim, ele diz o seguinte, olha, a sociologia, né, a sociologia ela é fundamental, então há uma necessidade de nós colocarmos essa disciplina, né, no lugar em que ela merece, porque os fatos sociais, a relevância da pesquisa dos fatos sociais são fundamentais. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, ao expor, foi o Durkheim, por exemplo, ele expôs, na verdade, o conceito do fato social. O Durkheim, ele mostrou como a sociedade, através dos diversos movimentos, dos diversos eventos sociais, influencia, né, o indivíduo. Então, tudo que as vivências que a gente vai, as experiências que nós vamos vivenciando ao longo de nossa vida, né, a depender do contexto que você está, né, como esse que nós vivemos, da pandemia desde 2020, por exemplo, vai influenciar a nossa conduta individual. Então, ele fala que o fato social, né, ele influencia a conduta do indivíduo. Então, no início dos seus trabalhos, ele focou no caráter inicialmente coercitivo desses fatos. Ele desenvolveu o desenvolvimento dos estudos e o processo de amadurecimento das pesquisas de Durkheim viu o seguinte, nos seus trabalhos até mais recentes, ele coloca sempre a questão da palavra obrigação, né, mais recentemente, quase que ela não aparece. Então, quando a gente se debruça na questão do fato social, inicialmente ele diz, olha, esses fatos sociais, eles criam uma obrigação acerca da conduta de um indivíduo, mas ao seguir com seus estudos, ele observa que essa palavra obrigação, ela não tem tanta força como tinha inicialmente, porque as pessoas, elas têm autonomia, elas têm discernimento para decidir, né, mesmo que o fato social influencie a postura individual, mas existe o arbítrio. Então, o homem, ele tem essa condição primeira de, independente dos fatos sociais, ele tem essa liberdade de agir. Então, Emílio Durkheim e a questão da coesão social. Para Durkheim, a crescente especialização do trabalho, promovida, né, pelos processos de revolução, e aqui uma questão específica, pela produção industrial, da modernidade, trouxe, de certa maneira, o que ele chama de uma forma superior de solidariedade, e não de conflito. Verifiquem, eu passei para vocês, né, até compartilhei lá, o filme Eles Não Usam Black Tie, eu fiz uma referência ontem, né, e falei a partir de um contexto do exercício pleno do direito de greve. Como a gente falou aqui, que os fatos sociais, eles impõem uma certa postura às pessoas, quando a gente vê o filme Eles Não Usam Black Tie, isso se espelha de forma bastante clara. Por quê? A decisão dos operários na fábrica em fazer uma greve leva essa discussão elevada para a família, onde o pai e o filho, né, eles começam a discutir os seus posicionamentos em torno disso. Então, Durkheim diz o seguinte, olha, é necessário que a gente busque essa coesão social. Então, o processo de produção, essa exacerbação, né, do uso da mão de obra, ela que é um conflito em si, mas ela trouxe uma forma superior de solidariedade coletiva. Então, um grupo social ele vem a se fortalecer a partir dessa coesão. É uma abordagem que o autor coloca.
Então, dentro desse processo, que se coloca Durkheim sobre a questão da divisão social do trabalho. Durkheim ele procurou entender o funcionamento da sociedade da mesma forma que a biologia entende o funcionamento do corpo. Ele faz uma comparação a partir da biologia para ele. O que significa isso? É necessário que a gente consiga entender, né, o corpo social como um todo. Então, cada indivíduo ele tem uma função a cumprir que é importante para o funcionamento do todo do corpo. Então, não existe você dissociar a cabeça do tronco, dos membros, né? O ser humano ele é um todo, integral. Então, da mesma forma, usando uma analogia à ciência da biologia, como é necessário que a gente entenda os arquétipos sociais tão bem quanto a gente busca, ou como busca a biologia, entender o funcionamento do corpo humano. Então, dentro desse processo, cada indivíduo ele tem uma função a cumprir, importante para o bom funcionamento desse corpo social. Uma outra questão aqui que se apresenta, então, nesse recorte que é feito por Durkheim, é a divisão, né, do que se chama sociedade pré-capitalista da sociedade capitalista. O Brasil é um Estado capitalista. Né? Quando a gente vai lá na Constituição Federal, o primário do trabalho e da livre concorrência estão lá elencados logo no início da Carta Constitucional. Mas, numa etapa pré-capitalista, o que alguns elementos aparecem? Primeiro, não há uma pouca divisão do trabalho, o que não ocorre na sociedade capitalista, porque há uma divisão do trabalho muito mais fragmentada, né? A questão da chamada solidariedade orgânica em detrimento da solidariedade mecânica, né? Então, a sociedade pré-capitalista, nós tínhamos pouca divisão do trabalho, essa divisão de trabalho não diversificada, ela não se subdividia, né? Ela vem na etapa da pré-industrial, de um processo da Revolução Industrial. Então, as semelhanças entre união simples e as causas de coesão social. Então, a sociedade pré-capitalista, ela é chamada de solidariedade mecânica, porque não haviam grandes subdivisões do universo do trabalho. Já na sociedade capitalista, ou na sociedade, há uma maior divisão, uma fragmentação, né? Então, aquela questão de você se conhecer o todo, ele vai sendo fragmentado. Então, por exemplo, numa linha de montagem de uma fábrica, né, por exemplo, considerando o aspecto econômico disso, com o Fordismo lá atrás, né, do ponto de vista econômico, a linha de produção, todas as pessoas que trabalham na linha de produção, elas não conhecem o carro como todo, elas trabalham em etapas. Tem um filme, ainda em preto e branco, que antecede muito isso, que é do Charlie Chaplin, chamado de Tempos Modernos. Esse filme é uma representação simbólica desse contexto que eu estou colocando aqui para vocês. Né? Ontem eu sugeri Eles Não Usam Black Tie, e hoje me veio à mente a questão do filme dos Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um clássico, né, do cinema, mas que há uma abordagem extremamente crítica desse processo de produção, né? E como o homem ele vai sendo engolido por isso. É o que ele chama de solidariedade orgânica. Então, as partes de um todo. Muito embora quem esteja na linha de produção só conheça uma dessas partes. O produto final, por exemplo, que eu usei aqui, o carro, quando ele sai lá na frente, todo pronto, as pessoas que foram trabalhando nas etapas de produção, elas não conhecem a mecânica do carro como um todo. Então, nós temos aqui a questão da sociedade pré-capitalista e da sociedade capitalista. Como foi construída essa questão da solidariedade mecânica?
Como ela foi desenvolvida? Primeiro que não havia um grande número de especializações, de subdivisões do trabalho, como eu falei para vocês. As pessoas se uniam não pelo fato de dependerem uma das outras, mas elas se uniam em razão de questões como religião, tradições, sentimentos, valores morais. Então, havia uma certa simplicidade, né, no processo pré-capitalista da produção, dos fatos sociais, em que as pessoas estavam mais próximas, né? Então, nesse processo, nela, a consciência coletiva era forte e pensava sobre o comportamento de todos. Havia uma solidariedade em razão daquele grupo social muito mais forte, muito mais próximo. E, no entanto, nesse período, predominava o chamado direito repressivo, o direito penal, pois o crime, ele feria os sentimentos coletivos. Por exemplo, a questão da greve que eu coloquei a vocês aqui, já foi considerada em nosso país como crime, o que foi frontalmente afastado de forma adequada pela Constituição de 1988. Então, aquilo que era greve, né, sob os auspícios da Constituição Federal de 1937, né, no período da ditadura Vargas, passa ao status de direito, né, legítimo, né, como uma ferramenta, um instrumento de defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores. Já com relação à solidariedade, a sociedade constituída a partir do princípio da solidariedade orgânica, há uma divisão do trabalho, porque o trabalho ele vai sendo fragmentado, muito mais especializações. O que une as pessoas agora é a interdependência das funções sociais. É como o seguinte, se você só conhece uma parte do todo, né, necessariamente você precisa, né, você precisa interagir, você precisa, você tem uma interdependência com o outro. Então, para que o carro seja produzido, né, todos daquela linha de produção precisam se unir para o produto final. Se não há essa união, se cada etapa ela não é concluída de forma adequada, o produto final vai sair com defeito, né? Vamos colocar isso em termos econômicos. Então, essa sociedade, a partir da solidariedade orgânica, a consciência coletiva ela é fragilizada, né? Ela é fraca, ela é difusa, ela é muito volátil, difunde-se pelas diversas instituições. Então, aqui, ao invés do como acontecia, que era o direito penal repressivo, predomina o direito restitutivo, ou seja, o direito civil, né? Pois a função do direito, mais do que punir o criminoso, tem como objetivo restabelecer a ordem do que foi violado. Então, na solidariedade, na sociedade constituída pela solidariedade orgânica, a prevalência do direito está muito mais na restituição em caso de um dano que ele venha a ocorrer, muito mais do que se previa no processo da solidariedade mecânica, em que não, o que se observava, a égide do direito que era fortalecida era do direito penal. Ainda sobre a solidariedade mecânica, né, primeiro que ela ocorre nas sociedades primitivas, nas quais os indivíduos diferem pouco entre si e partilham dos mesmos valores e sentimentos. Então, a sociedade mais simples. Já a solidariedade orgânica, ela está presente nas sociedades mais complexas, se definindo pela divisão do trabalho. Então, Durkheim, né, quando a gente pensa solidariedade mecânica, a gente pensa nas sociedades simples. Quando a gente pensa na solidariedade orgânica, a gente pensa na sociedade complexa. Então, Durkheim, ele admite que a solidariedade orgânica, dentro desse contexto, ele usa esse termo, é superior à solidariedade mecânica. Por quê? Pois, ao invés de se especializarem as funções, a individualidade, de certo modo, é ressaltada, permitindo uma maior liberdade de ação. O que ele quer dizer aqui? Muito embora o que tenha como objetivo é o todo, né, é o carro no final da linha de produção, mas dentro desse processo, reconhecido
né, e ele usa esse termo, permite-se uma maior liberdade de ação por parte das pessoas individualmente. Então, dentro desse processo, dentro dessa construção, né, coesão, solidariedade e consciência, para Durkheim, ele fala sobre uma solidariedade social, né? Ele fala sobre uma solidariedade social. Quando ele fala sobre essa solidariedade social, né, ele diz que é formada pelos laços que ligam os indivíduos, membros de uma sociedade, uns aos outros, formando essa coesão. Então, existem tipos diferentes de solidariedade social. Esses tipos têm relação com o espaço, né, de vivência da mentalidade e a formação disso na mentalidade dos membros daquela sociedade. Ou seja, você tem, de um lado, uma consciência coletiva e uma consciência individual dentro desse processo. Só uma questão aqui. Vocês estão me ouvindo bem, meninos? Estão continuando vendo o slide direitinho? Sim. Beleza. Sim. Aí, aqui nesse quadro, eu apresento o conceito, né, do que pode se entender como consciência coletiva e como consciência individual. A consciência coletiva, então, o conjunto de crenças e de sentimentos comuns aos membros daquela sociedade. Então, essa consciência coletiva ela é adquirida mediante processos de socialização. E Durkheim diz que é o seguinte, só é possível esses processos de socialização a que somos submetidos cotidianamente ao longo da nossa trajetória, da nossa experiência na sociedade. Então, para que isso exista, para que essa consciência coletiva ela se consolide, é necessário que o indivíduo ele vá cotidianamente vivenciando essas experiências. Já da outra ponta, a consciência individual é tudo aquilo que é próprio da pessoa, né? São as crenças, são os hábitos, são os pensamentos, são as vontades, né, individuais e que passam a ser compartilhadas com o coletivo. Então, mas que são especificamente individuais, que ele chama de idiosincrasias, né? Ou seja, o indivíduo pelo todo e o todo pelo indivíduo. Então, não há que dissociar, né? Porque nós levamos as nossas ideias, as nossas experiências, a nossa consciência individual para os espaços de vivência que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. A exemplo da família, do trabalho e da escola, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Só um momento aqui. Esse também. Pronto. Outros dois conceitos que o Durkheim traz é o fato patológico e a anomia. Então, o crescente desenvolvimento, por exemplo, da indústria, da tecnologia, faz com que Durkheim tivesse uma visão otimista, né, sobre o futuro do capitalismo, né? Então, o capitalismo, para ele, seria uma sociedade perfeita, pois a maior divisão do trabalho aumentaria a especialização de funções que aumenta a dependência, tendo uma solidariedade. Vocês concordam que no sistema capitalista, como pensava Durkheim, existe essa solidariedade, que as pessoas se ajudam? Como é que vocês pensam isso? Na sociedade em que vivemos, nós somos mais solidários ou menos solidários do que éramos há 10, 20, 30 anos atrás? Penso que é uma utopia, professora. Na verdade, uma visão muito infantil de Durkheim em relação ao capitalismo, que a máxima do capitalismo é a geração de lucro e riqueza, e para se gerar riqueza, necessariamente se gera pobreza. Portanto, não há essa solidariedade, ao contrário, há uma ilusão com a máscara de liberdade e de solidariedade, mas que, na verdade, cria-se pobreza a partir da exploração do trabalhador a todo custo
e a todo instante. Tem um poema, né, acho que é o Operário em Construção, né? Eu tenho até esse livro aqui, um poema que fala disso aí, né? Isso, só um momento. Só um momento. Se eu conseguisse... Achei. Quando você fala essa questão, é uma poesia do Vinícius de Moraes, né? Eu tenho esse livro, né, que espelha um pouco isso. Deixa eu ver em que parte aqui. 67. Esse livro, O Operário em Construção, né, eu estava em Pernambuco, eu lembro disso, estava numa cidade que é cheia de poetas, né? E ouvi um jogral, os meninos se apresentando, e foi a primeira vez que eu me deparei com essa poesia do Vinícius de Moraes. Né? Eu fui procurar esse livro nas livrarias, na época tive que encomendar para poder conseguir ele. E eu vou só ler um trecho aqui, breve, né, porque é uma poesia longa, né, para espelhar todos esses sentimentos que você colocou aqui da exploração, né, na verdade, dessa utopia que o Durkheim acalentava. A poesia Operário e Construção de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhes brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podiam operar em construção, compreender por que um tijolo valia mais do que um pão. Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo. Né? E aí por aí ele vai a narrativa, ele falando, por exemplo, dentro desse contexto, se a gente pensar a mais-valia, né, há cada vez mais, né, um desenfreado modo de pensar operacional do capitalismo, fazendo exacerbando as misérias, né? E cada vez mais as pessoas entram num ciclo de miséria e de pobreza. Né? Então, essa tópica forma de pensar de Durkheim, né, como você colocou, espelha bem isso. Né? Então, pelo que você falou, né, quando você se coloca aqui, você diz, olha, Jerusa, estão, ao contrário, né, do que se propugna com o capitalismo, a gente está muito distante, né, dessa igualdade social, desse respeito às pessoas de um modo geral, né? Ô, professora, boa Oi, tarde. Oi, querido, tudo bom? É Ronald. Pode falar. Semana passada eu estava assistindo um filme aqui, Qual foi? Você e lembra? aí todos nós somos iguais, alguma coisa assim. Ah, sim, sim. É o filme que tá rolando aí. Eu não sou muito de assistir filme, não, mas tem uma parte do filme que me deixou reflexivo, e é sobre o capitalismo, sobre o que o colega acabou de falar. Tem uma parte que um dos autores pergunta pro outro cara lá, quando você dá dinheiro na rua a uma pessoa, quando você dá, né, como a gente costuma falar, esmola alguém na rua, ou você entrega algum dinheiro a alguém na rua a uma pessoa, ele pergunta, você está ajudando essa pessoa? Aí o cara fala assim, acho que o cara fala, estou. Ele falou, não, você não está ajudando. Você apenas está enxergando essa pessoa. Essa pessoa deixou de ser invisível para você, mas você não está ajudando essa pessoa. Entendeu? Então, essa questão é do capitalismo, né? Que essa produção toda de miséria e tal. E assim, me deixou reflexivo porque a gente acha até que está ajudando, né? Quando a gente dá alguma coisa a alguém,
né? A gente não enxerga como a pessoa que está lá, que vai receber isso, enxerga as coisas. A gente pensa que a pessoa, claro, vai receber de bom agrado, vai ficar até contente, às vezes, sei lá. Mas, assim, é uma parada muito mais além. Entendeu? Uma coisa muito mais além do que do que a gente imagina, né? O que o capitalismo produz. Né? Que essa coisa de tornar as pessoas cada vez mais sendo exploradas na miséria, enfim, e eu queria só... Esse filme que você está falando é o que a protagonista morre, não é? Que tem... Isso, verdade. Pronto. Esse filme, eu acho que teve uma repercussão tão positiva que eu acho que no espaço de tempo de um ano, eu acho que não mais do que 10 dias, ele foi apresentado 2 vezes. Tanto que quando eu assisti da primeira vez, eu peguei só uma partezinha, e aí quando foi essa semana, ele passou novamente, eu assisti ele na íntegra. Né? Então, ele fala justamente não só essa é uma lição, como tantas outras, né? Que aparecem lá no filme. Né? A questão do homem lá, que é um morador de rua, né? Que é negro, que esse resgate que é feito, eu acho que é isso, né? Tem um contexto também. E essa reflexão. Então, não é isso? É uma boa sugestão, né? Para quem não conseguiu assistir, que possa buscar isso, leva uma reflexão mesmo. Então, dentro desse contexto, né, o fato patológico e a anomia significa o seguinte: como explicar os problemas sociais, por exemplo, como a favela, a criminalidade, o suicídio, a fome, a miséria, a poluição. Então, o que se coloca, quando você fala para mim nessa reflexão que você faz, você diz: olha, Jerusa, essa parte do filme me tocou em particular, né? Primeiro porque os grupos há uma invisibilidade dos grupos vulneráveis dentro desse processo capitalista, como as pessoas em situação de rua, né, por exemplo. Muitas vezes a pessoa se torna invisível até pelo exercício de uma profissão. Quando é que você parou para olhar no rosto de um gari e dar um bom dia a ele, por exemplo, né? Então, são essas reflexões que nos são mostradas. Então, como é que nessa sociedade, como a gente pode explicar, se é que tem explicação, existem pessoas passando fome, né? Existem pessoas que não têm um emprego, que não têm salário, que não têm acesso a serviços básicos como saúde, educação, saneamento básico. Não tem explicação, isso é inexplicável, né? Em pleno século XXI, que a gente passa por essa situação de coisas. Então, a crise, né, o que se coloca aqui, como fala do fato patológico e anomia, a crise da sociedade é uma crise moral. Então, ou as normas estão falhando, aí é o que se chama de fato patológico, ou a ausência de normas gera essa anomia. Né? Márcio, pode falar, Márcio. Então, eu ia justamente pedir para falar, para comentar a respeito disso que a senhora acabou de comentar. Que, tipo assim, sim, eu concordo com os colegas, o capitalismo ele traz sim miséria, e só que além do capitalismo nós temos um outro problema, que é a moral das pessoas. Como você disse, quando é que alguém olha para a cara de um gari para dar um bom dia? Quando é que alguém faz alguma coisa para mudar o dia da outra pessoa? Eu pesquisando aqui na internet agora, existem países que são capitalistas que têm uma desigualdade social muito baixa. Por exemplo, o Japão. O Japão é um país onde as crianças são educadas desde o ensino fundamental. E entre outras várias técnicas que eles usam para que os cidadãos eles tenham respeito um com o outro. Então, o capitalismo é, sim, um problema. Todavia, não é apenas o capitalismo que é o problema. Existem outras coisas que causam, né, os problemas sociais. Essas desigualdades. Então, o que o autor chama de fato patológico, tá aqui, ó, são as falhas, né? Fato patológico é as falhas nas normas, ou seja, a norma ela não está dando conta dessas demandas sociais. E o que ele chama de anomia é a ausência de normas, né? Jorge, pode falar, Jorge. Professora, mas tem um detalhe aí que na sua fala a senhora fala que talvez fosse um problema do sistema, que
que as normas não estão funcionando, mas eu acho que, na verdade, o problema é que tudo foi montado para funcionar exatamente dessa forma. Sem criar pobreza, não há como lucrar. Veja que em 2014 nós tínhamos apenas 4,5% da população em situação de desemprego e estaríamos naquilo que a gente chama de pleno emprego. Então, o sistema brasileiro percebia que, em situação de pleno emprego, há um fortalecimento do mercado de trabalho em que os operários, os trabalhadores, eles podem se dar ao luxo de escolher entre um emprego e outro aquele que lhe remunera mais. Nessa situação, o empregador, o empresário, ele não tem poder de barganha. Então, era necessário criar um exército de mão de obra de reserva para que o empregador não pudesse ter a possibilidade de barganhar entre um emprego e outro, porque sem a possibilidade de barganhar entre um emprego e outro, esse trabalhador ele se sujeita àquele que lhe emprega, pagando aquilo que é cabível dentro da lógica do lucro do capitalista. Se a gente não compreende uma coisa tão simples quanto essa, a gente vai estar perpetuando o sistema injusto e promotor de desigualdades. Então, assim, fico me perguntando, quantas vezes a gente, com poder na mão, a gente não deixa se valer desse poder para fazer mal a quem quer que seja por mero fetiche e mero narcisismo. São reflexões que a gente precisa fazer em relação desse sistema que está posto como o melhor sistema, mas que, na verdade, é um sistema que só faz mal ao planeta como um todo. Não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque seria uma tarde inteira de debate. Como você coloca, né? Cada situação dessa que a gente vai colocando assim, sozinho, demanda acalorados debates, né, e reflexão. Né? Então, essa questão que você coloca do pleno emprego, então, quando a gente sair desse processo, dessa pandemia, essa parte latente dessa pandemia toda, a gente vai perceber de forma mais contundente algumas demandas que ficaram. Uma delas, né, é o empobrecimento da população, né, dentro desse processo, o alto índice de desemprego, a falta de geração de emprego e renda, o aumento da violência, né, ou seja, nós teremos uma demanda muito forte, né, a ser vencida a partir do ano que vem, por exemplo. Eu falo a partir do ano que vem, porque as eleições estão aí na porta, né? Então, o capitalismo, sim, ele se fortalece, né, na manutenção do status de miséria das pessoas, né? A questão da mais-valia. Então, essa reserva de mão de obra, né, ela funciona dessa maneira. Então, as pessoas hoje discutem para se manter no emprego, né, minimamente. Então, isso é uma grande demanda dentro desse processo. Uma outra questão que aparece, né, dentro desse viés é o que se chama de suicídio, né? As causas do suicídio que existem com as pessoas na sociedade, as causas do suicídio, elas são sociais, dependendo do maior ou menor grau de coesão social. Então, na verdade, colocando aqui 3 tipos, né? São 2 tipos, né? Existe o suicídio chamado de egoísta e o suicídio altruísta, né? Ou seja, o suicídio egoísta é quando há uma falta de integração, ou seja, se alguém não se sente partícipe de laços de reciprocidade e identidade ao meio social, né? Então, ela, de forma egoísta, ela abstrai dessa integração, criando gerando a questão dos suicídios de um modo que para efeito da sociologia, é chamado de tipo egoísta de suicídio, né? Porque houve uma ausência de integração e a pessoa se sente, né, de fora dentro desse processo do meio social.
E existe o que a sociologia chama de suicídio altruísta, quando há um excesso de integração, ou seja, se alguém valoriza a sociedade mais do que a si mesmo, ou seja, ela, por exemplo, o que é que acontece? Ela se projeta, né, na verdade, no processo social, e ela valoriza mais os fatos em si, a questão que está acontecendo na sociedade, né, do que a si próprio. Então, o suicídio altruísta é um excesso de integração, porque se alguém valoriza a sociedade mais do que a si mesma e decide morrer em razão desse valor, né? Então, vejam que situação, né? A que ponto, né, as pessoas chegam na sociedade. Um ato, né, de suicídio, né, é colocado pela sociologia como sendo ela proveniente de causas sociais. E, de fato, se a gente observar, um exemplo aqui que eu lembro, há um alto índice de suicídios em adolescentes. O microfone aí, pessoal, há um alto índice de suicídio entre adolescentes, e isso é mais exacerbado quando esse adolescente ele faz parte do grupo LGBT, certo? Então, as vulnerabilidades, as fragilidades das pessoas é algo de importância dentro desse processo de construção social. Então, as causas do suicídio são causas sociais. Licença, professora. Dois participantes levantaram a mão. Deixa eu ver aqui. Pode, sim. Eu só queria fazer um gancho aqui, aproveitando que Márcio citou o caso do Japão, eu concordo com ele, realmente o capitalismo é um grande problema, e também essa falta de solidariedade, né, dessa visão, só que, usando o exemplo do Japão, é um dos países que tem uma das maiores taxas de suicídio, aproveitando que a senhora foi falar do suicídio, justamente Sim. porque esse capitalismo exacerbado, essa organização exacerbada, faz com que as pessoas criem, né, uma individualidade muito grande que acaba totalmente com essa coesão social. Então, é contraditório. Exatamente. Então, você veja, né, ele fala da questão do Japão, da questão da cultura, né, do capitalismo, como vem sendo desenvolvido lá, mas aí a gente vê que não é algo tão legal, né, para as pessoas, assim. Existe uma exigência, né, uma exigência com relação às pessoas, né, aí você coloca da outra ponta, né, traz uma situação para nós, de que lá existe um alto índice de suicídio. Então, o que está acontecendo? Principalmente de estudantes, né? Principalmente dos estudantes que já são inseridos já nessa individualidade do capitalismo, desde de crianças. Então, assim, eu estava até vendo uma notícia que é claro que a gente tem que levar em consideração que no Japão não teve essa proliferação do coronavírus como aqui no Brasil. Claro que o número é muito menor. Mas num contexto pandêmico, você ter um país com mais taxa de suicídio do que casos de Covid é muito preocupante. É extremamente preocupante. Porque, assim, o Covid, ele é um contexto, né, mas ele não afasta as outras mazelas que a sociedade tem. Né? Às vezes, parece que a gente para no tempo e falam de morte sobre o Covid, mas, por exemplo, o trânsito continua matando, né? As diversas outras doenças, a questão das perdas de pessoas pela violência, né? A questão do suicídio de adolescentes, enfim, a vida não parou dentro desse processo, né? E de fato, é uma leitura crítica extremamente interessante quando você olha para um país como o Japão, os dados as informações que vocês trazem aqui, e no país, né, pela informação que você trouxe, morre mais, tem mais pessoas morrendo lá através do suicídio do que pelo Covid. É estranho demais, dentro desse contexto que o mundo passa. Né? São reflexões que a gente precisa fazer. Olá, tudo bem? Olha, o Poço Azul está por R$50 por pessoa, taxa de entrada no local. Esse microfone está aberto, irmão. Poço Azul, o microfone está aberto, gente. Perdão, Azul. Professora, eu sou guia. Chegou alguém aqui me perguntando, perdão. Tranquilo. Eu também vou, viu, Beto?
Também, depois você me diz como é que é isso aí. Já que já estão abrindo as coisas aí, nos informe depois. Então, veja só, Emílio Durkheim, as instituições e o indivíduo. Para o Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que formam a consciência coletiva. Então, o que se coloca aqui entre o senso comum, né, a essa chamada bem comum, a consciência coletiva, ela deve prevalecer em detrimento das vontades individuais, né? Então, ele vê isso na sociedade, a sociedade deve prevalecer sobre o indivíduo, né? Porque é como se essa consciência coletiva ela fosse superior aos interesses individuais das pessoas, né? E talvez, né, isso acabe gerando, até do ponto de vista psicológico, né, essas mazelas, vou usar esse termo, quando pessoas que não se encaixam dentro dessas exigências, elas preferem, né, como diz aqui da questão do suicídio, morrer, né? Elas cometem, né, elas cometem contra si mesmas, né, esse ato de violência, né, em detrimento da importância, né, do fato social. Deixa eu ver aqui. Então, dentro desse contexto, a família, a escola, o sistema judiciário, o Estado, são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade. É necessário, né, fortalecer as instituições, porque são elas, de acordo com a sociologia, que vão dar sustentação à permanência desses convívios sociais. Mas o que a gente observa? A fragmentação, a despolarização, uma série de questões negativas, né, que muito embora se busque, ao contrário, fortalecer a família, a escola, o sistema judiciário, mas o que a gente vê na prática, né? É a fragmentação da família, da escola, né? Ontem, não sei se tem alguém que está aqui na sala que assistiu a palestra da professora no curso da Sheila, né? Falando sobre essa questão da violência contra a criança e do adolescente e a questão do desamor, né? A família, a sociedade, por exemplo, o Estado, são as instituições, né? São as instituições que têm como obrigação a proteção integral da criança e do adolescente. Mas de onde veio o maior índice de violência contra a criança e do adolescente? Na família. Não é uma contradição? Então, qual é a resposta que o sistema judiciário tem dado a isso? Né? De que forma ele tem ajudado a minimizar esse sofrimento, né, coletivo, né, porque quando a gente perde, os exemplos que a professora colocou lá são a morte de crianças e de adolescentes, né, é muito alto no nosso país. Né? E isso ocorre, infelizmente, como estupros e mortes e outros tipos de violência, não só de natureza física, mas psicológica, contra as nossas crianças e nossos adolescentes ocorre em casa. Né? Aqueles que deviam proteger são os algozes. Então, é necessário, né, que a gente também avalie, do ponto de vista sociológico, um pouco da sociologia psicológica, para a gente avaliar a sociedade está adoecendo. Né? Em resumo, a sociedade está adoecendo. E isso vai gerando uma fragilização das instituições. Seguindo, condicionando e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Segue o teórico falando sobre isso. Né? Então, as pessoas devem se amoldar, né, ao senso comum, certo? Para que não haja, para que uma fragilização do que ele chama de que o que iria desestabilizar a vida comunitária. Então, segue o pensamento do teórico, sabe também, ele diz, sabe também que, se não agir de forma estabelecida pela regra, pelo senso comum, o indivíduo será repreendido ou punido, dependendo da falta que ele cometa. Né? Então, as pessoas, é como se as pessoas perdessem a sua identidade individual em prol do que ele chama de algo maior, que são as regras sociais. Então, segundo Durkheim, o processo de socialização dissemina
dissemina as normas e valores gerais da sociedade e assegura a disfunção de ideias que formam um conjunto homogêneo para que a comunidade permaneça integrada e se perpetue no tempo. Né? Há uma série de nuances a gente tem que avaliar dentro desse contexto, né, que essa socialização, essa disseminação de normas e valores podem ser questionados. Né? Por exemplo, se a gente for trazer para essa abordagem o conceito de justiça, do que é justo ou que não é justo, nós vamos ter uma tarde inteira para discutir isso e não vamos chegar a um consenso. Então, voltando àquela ideia biológica, né, que a gente apresentou aqui, Durkheim, ele compara a sociedade com o corpo. Ele diz o seguinte: as patologias são consequências dos desvios morais que estão presentes na sociedade. Então, para ele, a sociologia encontraria as partes da sociedade que estão produzindo fatos sociais patológicos, ou seja, ele mapearia na sociedade onde é que as coisas estão caminhando de forma errada, né, e iriam apontar, a partir dessas patologias, né, soluções para esse problema. Então, como nos referimos aos problemas de ordem moral, caberia, segundo Durkheim, à sociologia, apontar novos valores para que a sociedade possa escolher aqueles que poderão ajudar a solucionar os seus problemas. Então, se identifica o problema, que ele chama de patológico, se apresenta uma solução, ou uma ou duas soluções, possíveis caminhos, e aí caberia à sociedade se reinventar dentro desse processo. O outro teórico, né, clássico é o Max Weber, né? Ele diz assim, da sociologia clássica: as pessoas raramente reconhecem as oportunidades da vida, porque muitas vezes elas estão disfarçadas de trabalho. O homem não teria alcançado o impossível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Às vezes, nossa vida é colocada de cabeça para baixo, para que possamos aprender a viver de cabeça para cima. Neutro é quem já não decidiu, neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Então, ele coloca aqui que é necessário, né, que a gente se reveja dentro do processo. E muitas vezes precisamos ficar de ponta cabeça para nos afirmarmos. É a questão. E ele fala aqui a questão da neutralidade também. O Weber, né, o Karl-Emil Maximilian Weber, ele é considerado um dos fundadores do chamado estudo moderno da sociologia, mas sua influência também pode ser sentida na economia, na filosofia, no direito, na ciência política e na administração. Grande parte do seu trabalho como pensador estudioso foi reservado para o estudo do capitalismo e do chamado processo de racionalização e desencantamento do mundo. Sua obra mais famosa é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde o Weber argumenta que a religião era uma das razões do nascimento do capitalismo, da burocracia e do Estado racional e legal dos países ocidentais. E ele, em resumo, diz, a religião é a base, né, para os países ocidentais, né, e o desenvolvimento das diversas formas de pensar uma sociedade. Ele coloca aqui, não é à toa que as obras mais famosas deles se intitulam A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, para Max Weber, o indivíduo e a ação social, como é que isso funciona? Para este alemão, Weber, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim o conjunto das ações dos indivíduos que se relacionam. Ou seja, partindo do individual e das suas motivações, né, Weber pretende compreender a sociedade. Ele faz na mão inversa do que o Durkheim fazia, né? O Durkheim vê da sociedade para o indivíduo. Já o Weber, ele analisa a sociedade a partir do indivíduo, ele inverte a leitura. Max Weber, mesmo sem eliminar o estudo das causas e rigor na coleta de dados e tratamento dos fatos, enfatiza a necessidade de se usar o que ele criou, que ele chama de método compreensivo, né?
o método da compreensão em oposição ao critério da explicação típico das ciências da natureza. Então, ele diz o seguinte, olha, dentro desse processo de construção social, né, se destacam a ação social e que ele chama de dominação legítima. Então, são grupos de pessoas, né, que vão se aglomerando, que vão se juntando, né, para exercer uma dominação. Aqui na fala de alguém aqui, quando você, acho que um dos colegas deu como exemplo, quando fala de pleno emprego, por exemplo, que é criado essa demanda reprimida de pessoas que estão desempregadas, né? E isso seria uma forma de dominação, né? Então, o capitalismo ele tem essa gênese, né, de criar diferenças, né? E muitas vezes colocar pessoas em situação de submissão. O Weber, né, as tipologias, ele coloca tipologia da ação social e tipologia da dominação legítima. E ele relaciona, olha, eu volto aqui, de que a base do capitalismo é a religião. Ele estabelece alguns tipos de ação social tradicional, afetiva, racional com relação a valores, e racional com relação a fins. A ação tradicional é determinada por um conjunto arraigado, exemplo, troca de presente do Natal, Dia dos Namorados. Então, a sociedade ela vai criando, né, esses artifícios, né, e criando uma tradição de representação dessas convivências. Uma ação afetiva, exemplo, especialmente emotiva, determinada por afetos e estados sentimentais atuais. Exemplo aqui, no slide que eu peguei, não é esse aqui, eu não sei quais são os times que vocês torcem, independente disso, né? Um exemplo que se coloca aqui é, por exemplo, a torcida do Flamengo, né? A ação racional com relação a valores, determinada pelas crenças, consciente em valores ético, estético, religioso ou de qualquer outra forma. Exemplo, o trabalho voluntário, né? O belíssimo trabalho voluntário de pessoas que se doam para o social de forma gratuita, né? E existe a ação racional com relação aos fins, determinado por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, como, por exemplo, as empresas capitalistas. Então, os tipos de ação social que as pessoas vão desenvolvendo, elas se passam por uma dessas categorias, tradicional, afetiva, racional em relação de valores e racional com relação aos seus fins. Aí aqui eu trago novamente, né, aqui, ó, a questão dos tipos de dominação legítima. Nós temos a dominação tradicional, que refere-se à autoridade pessoal do governante, investida por força do costume, e aí um exemplo que eu trago da obra é o Leviatã, do Thomas Hobbes. A dominação carismática, né, que se coloca aqui, é baseada no carisma, ou seja, na capacidade excepcional de liderança de alguém, como aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. A meu modo de ver, ele é uma das pessoas, né, é inegável, independente de você comungar ou não das ideias que ele defende, mas um traço da personalidade do ex-presidente Lula é justamente a questão do carisma. E a dominação racional legal, baseada no direito que liga os aspectos racionais e técnicos da administração. Aí um exemplo que traz aqui é da chefe do governo, da Angela Merkel. O Estado ou alguém detém a capacidade de dominar a sociedade porque são reconhecidos como legítimos pelos indivíduos. Então, o Estado ou uma pessoa, ela consegue dominar na sociedade porque ela é reconhecida como tal. Então, o Estado se constitui na instituição que tem o uso legítimo da força pelo controle, primeiro, do aparato legal, né, está pautado na lei, e no aparato repressor, ele tem o poder de polícia. Né? Então, associando essas duas coisas, o Estado da lei e o poder de polícia, juntos, fortalecem
o Estado, né, no sentido da capacidade de dominação da sociedade. Então, são elementos extremamente importantes nesse jogo da política, né, sociológica, das relações que vão se desenvolvendo na sociedade, a relação entre o indivíduo na sociedade e com o Estado. Religião e capitalismo, né, que é uma questão que aparece no Weber, né, que ele coloca na sua obra, que, por exemplo, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1904. A Ética Protestante, né, ele fala no livro sobre a ética da salvação, fala sobre Calvino e a questão da predestinação, né? O Espírito do Capitalismo, ele fala sobre racionalidade, a busca racional pelo lucro e a valorização da profissão, e ele coloca nessas duas obras, né, que há, de fato, uma força propulsora da religião com o capitalismo. E a soma do que ele discute nessas obras gera uma disciplina, o que ele diz o seguinte: essa religião que fortalece o capitalismo, ele gera uma disciplina, uma parcimônia, uma descrição e uma poupança, né, para o futuro, né, do que o capitalismo espera de si mesmo no futuro. O último pensador clássico, e aí a gente já vai para a parte final da nossa aula hoje, é o Karl Marx, né, que a frase dele aqui é o seguinte: não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Vamos ver um pouco isso? Então, Karl Marx, ele foi um filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. Nasceu na Prússia e mais tarde se tornou apátrida, né? E passou grande parte da sua vida em Londres, no Reino Unido. A obra do Marx em economia estabeleceu-se, ele não é necessariamente no termo restrito um sociólogo, né? Mas ele, a partir das suas reflexões, né, ele traz grandes contribuições para a sociologia, não é à toa que é um dos três dessa tríade, né? Então, a obra do Marx em economia estabeleceu a base ao entendimento atual sobre o trabalho e a sua relação com o capital, além do pensamento econômico posterior. Ou seja, ele publicou vários livros, sendo que o Manifesto Comunista, de 1948, e o Capital, né, entre 1867 e 1894, são os mais proeminentes da sua obra. Elogiado e criticado, né, por diversas pessoas, por diversos pensadores, Marx tem sido descrito como uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Então, muitos intelectuais, sindicatos, partidos políticos em caráter mundial foram influenciados por suas ideias. Tanto é que até hoje é um dos teóricos mais estudados, criticados e aplaudidos no mundo inteiro. Os conceitos de Marx deram ênfase na crítica de uma dominação com base econômica, né? A base de todo o processo da construção do pensamento de Marx é econômico, né? E ele faz diversas reflexões. Marx estabeleceu importantes conceitos para compreender o funcionamento do capitalismo. Um dos principais conceitos é o conceito da mais-valia, uma reflexão crítica sobre a realidade por meio de uma dialética, né, na relação capital e trabalho, né, e as formas de exploração das classes trabalhadoras, tendo o Estado como reprodutor ideológico desse pensamento, né? Então, por exemplo, se você fala que no Estado capitalista há um repositório de trabalhadores, de pessoas famintas, de miseráveis, né? Essa dialética da mais-valia, ela vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, nessa relação capital e trabalho, Marx coloca essa dialética, né, desse conceito da mais-valia. Uma reflexão. Será, eu jogo isso para vocês aqui, será? Aí eu falo do ponto de vista de cada um de vocês, e eu me incluo nisso como trabalhadores. Será que a gente recebe, né, a gente recebe de forma
adequada pelo que a gente faz, pelo nosso trabalho, né? Você recebe o que você, em salário, que você realmente deveria receber pelo que você faz? Você acha que está sendo bem pago, né? Que é suficiente o que lhe pagam para o exercício da sua profissão? Né? O sentido da mais-valia é justamente esse. Né? É necessário que a gente faça essa reflexão. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, nós recebemos bem menos do que deveríamos receber pelo que fazemos. Né? Isso é um fato. Análise sobre o modo de produção capitalista. É composto pelos meios de produção e as relações de produção. Quais são esses meios de produção? Máquinas, ferramentas, tecnologia, força de trabalho. Quais são as relações de produção? Somente por meio delas se realiza a produção. Elas variam de acordo com esse meio. Então, são as próprias relações e organizações entre os homens. No intercâmbio entre as relações de produção e as forças produtivas, que a riqueza se transforma em capital, somente por meio do trabalho ela é concretizada. Então, o trabalho do Marx, ele se dá todo dentro desse contexto de ebulição das relações do modo de produção capitalista. A exploração capitalista, mais-valia, é a quantidade de trabalho não paga ao trabalhador. Né? Se você for parar para refletir, você tem um troço, porque de longe, né, você não é pago efetivamente pelo que você faz. Então, a mais-valia é justamente isso, é a quantidade de trabalho que não é paga ao trabalhador. Duas formas de extração da mais-valia, absoluta e relativa. A absoluta seria aumento da jornada de trabalho, relativa, aumento da intensidade desse trabalho, que pode se dar pelo incremento de tecnologias na produção, aumento da produtividade nesta produção. Então, os meios de produção capitalista vão se transformando, há uma constante revolução, né? O próprio trabalhador não reconhece a produção do seu trabalho. É sempre um processo de insatisfação. A relação disso entre Estado e sociedade. O Estado é o produto das contradições, onde essas falhas ocorrem. O Estado é a expressão essencial das relações de produção. Existe um monopólio do aparelho estatal, né, um monopólio do aparelho estatal. O poder político, na verdade, para Marx, o poder político é, na verdade, o poder organizado de uma classe que oprime a outra. Há o que ele chama de mercantilização das relações humanas. Nós somos um produto do capitalismo. Então, a política também se torna mercantilizada. Então, a globalização ou a mundialização do capital foi um elemento previsto por Marx em suas análises. Então, diferente do Durkheim, que tinha uma função idealista do futuro do capitalismo, Marx tinha, como se coloca, uma função mais realista do que poderia vir a ser o capitalismo. E aí fala-se em globalização ou mundialização. Professora. Então, oi, pode falar, querida. Desculpa interromper a senhora, é que a nossa aula de Direito Civil começa às 2h50. Mas a gente já está terminando já. Ah, tá. Eu tô acompanhando, estou esquecendo, não, por isso que eu estou dando carreirinha aqui no final. Só para lembrar a senhora. Só. Não vou passar horário, não. Só 2 minutinhos a gente está finalizando. Tá bom, eu faltou aqui, ó. Aqui, ó. Então, essa parte aqui, e aí também já aproveitando aqui, eu não vou fazer a leitura, tem um materialismo histórico e dialético do Marx, né? Eu vou falando algumas questões aqui, a questão dos antagonismos e das contradições nessa sociedade capitalista. E ele diz, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes, que se desenvolve à medida em que os homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades, oriundas do estômago. Deixa eu ver aqui, aí eu falo mais algumas coisinhas. A questão das relações sociais. Dessa forma, podemos afirmar que as relações sociais de produção, somado às forças produtivas, é igual à base econômica das sociedades que estão sendo hierarquicamente construídas.
Marx afirma que o modo de produção da vida material, ou seja, a base econômica da produção de bens materiais, condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Ele tem aqui um esquema, né? Tudo isso representa a reprodução das relações de produção, as instâncias políticas, as instâncias ideológicas, as instâncias jurídicas, formando a base econômica da sociedade, que seria igual força produtiva mais relações sociais de produção. O método, né, o pesquisador não deve se limitar a descrever a realidade social, né, fazer uma mera análise descritiva, mas deve procurar identificar como essa realidade se reproduz ao longo da história. Então, Marx, ciência tem um papel político, a ciência tem um papel político para o Marx. Deve ser um instrumento de transformação da realidade, agindo como intelectual orgânico pela revolução. Então, finalizando aqui, com uma parte do Manifesto Comunista que diz: dentre todas as classes que hoje se defrontam com a burguesia, apenas o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. Os proletários têm de destruir tudo o que até agora vem garantindo e assegurando a propriedade privada existente. O proletariado fará uso do seu domínio político para retirar gradualmente todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante. É uma discussão traçada por Marx na obra do Manifesto Comunista. Bom, lembrado apropriadamente pela colega, mas também já estava olhando aqui, então, por agora, nós encerramos, né, a aula de hoje. Desejo uma boa aula a vocês de Direito Civil e nos encontramos na próxima semana. Eu vou orientar vocês na atividade. Tchau, Jackson, Olga, Karine, Miguel, Vanessa, Breno. E sempre que vocês puderem, abram uma câmera, porque eu me sinto muito solitária por aqui desse lado. É porque estava na apresentação dos slides, professor. Não, mas independente, menino. Quando a gente tira... Não, porque quando está, pelo menos para mim aqui, fica os slides em destaque. Então, uma boa tarde a vocês e uma boa aula aí. Até a próxima. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Quando eu estiver assim empolgada, pode lembrar, viu? Pode dizer, professora, anotei. Boa tarde, professora. Obrigado pela aula. E fica aí o convite. Se quiser fazer o passeio do Poço Azul, só entrar em contato comigo. Manda um contato, porque eu quero saber onde é que é esse Poço Azul, menino. É aqui em Itaitê, é pertinho. Manda mesmo. Tranquilo. Valeu, tchau. Valeu, Vamos tchau. fazer Encerrando aqui. a turma toda essa trilha aí, Beto.